Ei, gente, eu tive que encerrar. A conexão tá meio ruim aqui. Vamos tentar de novo. Vamos tentar aqui, gente, porque tá ruim a minha conexão aqui. Mas vamos lá. Eu vou começar tudo de novo. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre energia Yin e energia Yang, tá? Boa tarde para todos vocês, pessoas de luz que estão entrando aí. Vamos tentar agora no 4G, porque a minha internet Wi-Fi tá meio bichada aqui, eu acho. É sempre assim, né, gente? São os desafios, né? No dia que a gente resolve fazer alguma coisa, aí acontece isso. Mas tá tudo bem, a gente resolve. Então, como eu estava dizendo, energia Yin e Yang, não existe energia boa ou ruim, né? Como eu achei que um paciente meu que me acompanha quase que diariamente, eu estou acompanhando ele, né? Hoje ele fez esse questionamento: ah, mas qual que é boa e qual que é ruim? Eu falei: não, nenhuma das duas são boas ou são ruins. Todas as duas são boas e ruins, depende de como a gente lida com ela, né? Como tudo na vida, né? A água é essencial para a saúde, mas se você toma em excesso, ela vai te causar problemas, porque vai fazer seu rim funcionar demais. E se você toma pouca também. Então, tudo é uma questão de equilíbrio, né? E é isso que essas forças opostas fazem. O universo é composto dessas forças opostas, o universo todo, a natureza, tudo, e dentro de nós também. A medicina chinesa, a base da teoria da medicina chinesa são essas duas forças opostas que se complementam, né? E que lógico que essas duas forças que são opostas e se complementam, elas se subdividem, né? Assim como também na natureza e dentro de nós também. Porque como a gente entende na teoria de Hermes Trismegistus, né? Igual é em cima e embaixo. Então, do mesmo jeito que na natureza, os chineses entendem que o mesmo que acontece do lado de fora na natureza também acontece dentro de nós. E é real isso, tá, gente? A gente que trabalha com medicina chinesa, a gente vê isso muito claro. E quando a gente complementa ainda com alguns outros conhecimentos, né, da mente humana, aprofunda um pouco mais de comportamentos e tudo mais, a gente vai vendo que realmente é a mesma coisa. Então, as doenças, por exemplo, as dores, qualquer problema físico, emocional, energético, mental, ele acontece por conta do desequilíbrio entre essas duas forças. Então, essas forças opostas é o quê? Dia e noite, por exemplo, são forças opostas, mas que se complementam, elas não brigam entre si. Não são duas forças, uma contra a outra. O que é a definição que eu falei no início do vídeo e depois perdi a conexão, né? A definição do dicionário é que o equilíbrio é estado do sistema cujas forças que sobre ele agem se contrabalançam e se anulam de maneira mútua. Que é exatamente uma força, quando ela entra em desequilíbrio, a outra contrabalança e ao mesmo tempo se opõe, para poder se anular até chegar num ponto nulo, que é o ponto zero, que é o ponto de equilíbrio, né? Então, a gente está o tempo todo, como na natureza, o nosso corpo também está o tempo todo buscando esse ponto de equilíbrio. É lógico que equilíbrio não é uma harmonia perfeita. Nunca a gente tem momentos em que a gente consegue essa harmonia perfeita, mas na maior parte do tempo a gente pende para uma energia ou outra, né? Ou energia Yin ou energia Yang, tá? É normal. Aí que entra a questão do Yin e Yang em relação à energia feminina e energia masculina, né? Então, como eu mostrei para vocês ontem nos stories, ó, essa carta aqui é a carta do tarô terapêutico, tarô mitológico, que eu utilizo nos meus atendimentos. Quem já fez consulta comigo sabe. Essa aqui é a Imperatriz. Esse arcano, que é o arcano maior, é um arcano maior que a gente chama,
ela representa o máximo da energia feminina, né? O equilíbrio perfeito da energia feminina. Então, nós mulheres, nós tendemos a ter mais energia feminina. É isso que faz um corpo. E aqui eu não estou falando de gêneros, como hoje tem muitas coisas que se falam. Eu não estou falando aqui de machismo, de feminismo, de sexualidade em si, né, das várias gamas de formas de sexualidade que existem e que tá tudo certo. É como eu disse antes que o vídeo se perdeu, que eu estava falando, tá tudo certo, cada um é que tem que encontrar o seu caminho, né? Mas o autoconhecimento, ele leva a gente a encontrar o da gente mesmo. Hoje, eu tenho muita consciência do meu caminho. Então, eu deixei o cabelo ficar branco, parei de pintar por uma opção minha, para encontrar a minha essência, para eu me assumir do jeito que eu sou de verdade. Para mim foi importante, mas se alguém quer pintar o cabelo, tá tudo certo. O que está errado é a gente querer impor as coisas para o outro, tá? E que nem para a gente mesmo a gente pode impor. Porque nós temos que todo esse processo de autoconhecimento, ele leva a gente também a ser mais amoroso até com a gente mesmo. Até com as nossas dores, com os nossos defeitos, com as nossas sombras, né? Esse acolhimento de quem nós somos de verdade, tá? Então, o autoconhecimento, ele leva a gente a entender quem nós somos na essência. E aí a gente vai buscando esses pontos de equilíbrio, tá? Então, eu não estou falando aqui de ideologias, eu não estou falando aqui de questões de sexualidade, que é até difícil, porque muda tanto essas questões. Eu não estou falando isso aqui, não é um julgamento, não é falar que isso é certo e errado, que é exatamente o contrário, tá, gente? É isso que eu quero falar. Não existe um certo e um errado, tá? Não existe. Tudo depende muito do ponto de vista, tá? Por isso que energia yin e yang não tem bom ou ruim. Ela pode ser boa e ruim ao mesmo tempo. Depende de como a gente utiliza, tá? Então, essencialmente, uma mulher, quando a gente tem um corpo feminino, tá? Que eu não estou falando de desejo de alma, eu não estou falando dessas coisas. Estou falando de corpo feminino. Um corpo feminino, ele tem muito mais energia yin, feminina, do que yang, tá? E um corpo masculino, a mesma coisa, ele vai ter mais energia yang do que energia yin. Então eu vou explicar o que é essa energia para a gente poder entender. A energia yin, a palavra yin significa dentro, tá? Então, a energia feminina, ela é mais introspectiva, ela é mais voltada para o acolhimento, para o colo, para a gestação, que é para dentro, né? Tudo que é para dentro é dessa energia feminina, né? Diz respeito a essa energia feminina. Então, dentro, por exemplo, da medicina chinesa, a gente coloca, por exemplo, todas as vísceras, que são aquelas partes do nosso organismo que são mais internas, são de energia yin, tá? Como intestino delgado, deixa eu lembrar mais aqui, intestino delgado, o próprio intestino grosso, baço e pâncreas, tá? São vísceras, né? A bexiga, né? São todas consideradas vísceras porque elas são mais internas do que os órgãos, né? Então, dentro do nosso corpo, essas duas energias também trabalham. As vísceras são yin, os órgãos são yang, né? Então, elas trabalham sempre em equilíbrio. E é muito interessante porque as duas... Depois eu vou entrar nisso aí, né? Deixa eu explicar primeiro a energia yin e yang, senão eu me perco aqui também. É porque é muita informação, gente, na cabeça de uma pessoa só. Então, essa energia yin é essa energia acolhedora, mais materna, mais em contato com a natureza, mais introspectiva, né? E a energia yang é expansiva, é para fora, né? Porque a energia, por isso que a gente fala energia masculina, porque o homem é que naturalmente, lá desde os primórdios, saía para caçar. Por quê? Porque a mulher gerava filho.
Então ela tinha que ficar mais junto com a cria, aí acabava cuidando da alimentação da cria, do cuidado da casa. Naturalmente aconteceu isso. Lógico que hoje nós não vivemos mais esses tempos primitivos, né, gente? Então é aí que entra, muitas vezes, as questões ideológicas que as pessoas acabam confundindo um pouco, né? Quando a gente está falando isso, a gente não está falando que tem que continuar sendo assim, não, tá? Cada um também tem que decidir, entra de novo, falo de autoconhecimento, precisa buscar autoconhecimento para poder entender isso. E até parar de seguir também até essas ideologias prontas, como se fosse um burrinho de charrete. A gente tem que aprender a questionar, tá? Agora eu já entrei com os 2 pés na porta já, né? Porque realmente é uma falta, a gente está faltando muito raciocínio, sabe? E esse raciocínio tem muito a ver com essa questão de autoconhecimento, da gente saber quem a gente é, e eu posso questionar, por que não? Eu tenho que respeitar o outro, eu não posso desrespeitar o outro, mas eu também não posso permitir que o outro me imponha, ou seja, faltando respeito comigo também, tá? Então a energia yin e yang é exatamente isso, né? Uma é mais para dentro, que é essa energia feminina da gestação, do contato com a natureza, né? E a outra é uma energia expansiva, que é de ir para fora, né? É de ir à caça, é de mais solar, né? A energia yang, ela é mais lua. Então, são forças opostas. Só que todos nós, sendo mulher ou homem, nós temos as 2 energias dentro de nós, buscando sempre esse equilíbrio, né? Então, vamos falar sobre isso. Aí eu esqueci de falar, ó, eu mostrei a carta da Imperatriz, né? Que foi o que eu coloquei no Stories ontem, tá? E nós temos a carta do Imperador, que é a energia máxima, é a personificação máxima da energia masculina no tarô mitológico, tá? Que é Zeus, que é o deus do Olimpo. Isso aqui é simbólico, tá, gente? É arquetípico, tá? Isso aqui não é religião. A gente tá falando de um deus, Zeus, mas é arquétipo, tá? Não tô falando de crença religiosa, não, tá? E nem vou falar aqui do que eu acredito, porque não cabe aqui. Isso não é. Esse vídeo não é sobre isso, tá? E nem vai ser. Eu nunca vou falar sobre uma religião especificamente. Eu sempre vou falar de espiritualidade, tá? Isso vocês podem esperar que eu fale, que eu vou falar, porque a espiritualidade é uma coisa muito mais ampla. É muito além de uma religião fechada, porque a religião sempre vai ser fechada, sempre vai ter os dogmas, sempre vai ter as suas próprias regras, e tá tudo certo. Se você se identifica com aquilo ali, tá tudo certo, não tem problema. Se aquilo ali faz você entrar em contato com a divindade superior, tá tudo certo, tá? Não estamos falando disso aqui, não. Então, esse é um símbolo arquetípico, tá? A carta da Imperatriz e a carta do Imperador, tá? Então, essas 2 energias existem dentro de nós, tá? Então, vamos falar. Quando nós temos um desequilíbrio de uma energia yin, quando nós temos, por exemplo, ela em excesso, né? Como eu falei ontem nos stories. Me perguntaram, Linda, você abre cartas? Sim, eu jogo tarô terapêutico, tá? O tarô que eu utilizo, né, a forma que eu utilizo, porque na verdade as cartas são universais, né? Eu utilizo as cartas de forma terapêutica, para autoconhecimento, para mostrar, porque quando a gente tira, aí eu vou explicar, porque é até interessante a pessoa ter perguntado, abrindo espaço no armário, eu não sei quem é. Dolores, Maria Dolores. Eu jogo tarô de forma terapêutica, porque eu aprendi com Jung, que é um ser que eu admiro muito, né, que é um dos meus mestres, que o tarô ele traz, através dessas simbologias, ela é uma forma de você conhecer o que está no seu inconsciente, que a gente não consegue enxergar. Porque o nosso inconsciente, eu já expliquei isso aqui em outros vídeos, o nosso inconsciente ele não é racional.
tá? Ele é inconsciente, né? Então, ele não tem essa razão, esse raciocínio lógico. Ele é lúdico, ele é uma criança, é como se fosse uma criança. Quando você vai explicar uma coisa para a criança, você tem que explicar para ela através de uma história, de uma simbologia. É assim também que o nosso inconsciente se revela. Quando a gente tira uma carta, é o nosso inconsciente mostrando, revelando para você conscientemente o que está acontecendo. Que às vezes a gente não está enxergando. Eu vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa está achando que o problema dela é em relação a dinheiro, por exemplo. E aí, quando eu abro o tarô para ela, vai mostrar para mim que o problema é espiritual, que o problema é no emocional dela. Às vezes a pessoa acha que o problema é o outro, é o relacionamento. Aí quando a gente joga o tarô, quando a pessoa tira o tarô, aí o tarô mostra o quê? Que o problema é com ela mesma, é falta de autoestima, não é em relação ao outro, é ela. Entende? Então, revela a verdade, mas não faz previsões. O tarô que eu jogo, não. Eu não acredito nisso, tá? Previsão de futuro. Por quê? Futuro, para mim, ele é mutável, tá? Porque depende da atitude que você toma, né? Então, nós temos o livre-arbítrio. Então, nós temos a nossa vida na nossa mão, tá? Deus deu de presente para nós, é presente. Então, o que eu vejo é presente. E eu vejo possibilidades de futuro. Que aí você escolhe, se você escolher um caminho diferente, esse futuro também vai ser modificado, né? Então, é nisso que eu acredito e é isso que eu faço. Então, o tarô, ele serve, é uma das formas, é uma das ferramentas que eu utilizo como autoconhecimento, tá? Para autoconhecimento, inclusive para o meu. Tá? Dos meus pacientes e para o meu. Esclarece muito as coisas, então acelera os processos terapêuticos, tá? O processo de autoconhecimento acelera muito com a questão do tarô. E até legal, eu até trouxe as cartas hoje até para a gente poder entender um pouquinho isso, porque tem muita gente que tem até preconceito, né? Tem gente que gosta e tem gente que tem preconceito, tá? Então é isso. Então quando nós temos uma energia yin, né? Quando essa imperatriz aqui, ela está em excesso, nós vamos ficar muito choronas e chorões, porque isso também afeta os homens, tá? A gente vai ficar depressivo, vai ficar apático, vai ficar sem iniciativa, porque essa energia tá em desequilíbrio, ó. Energia yin e energia yang. Essa energia yin tá assim, ó. Então a yang tá lá embaixo. Então eu preciso, para poder equilibrar essa energia yin que está em excesso, que eu tô chorona, que eu tô depressiva ou depressivo, porque acontece com os homens também, que todos nós temos as duas energias. Então eu preciso aumentar essa energia, que é o quê? Essa energia yang, que é o quê? Essa energia de ação, para eu conseguir achar o ponto de equilíbrio de novo. E o mesmo acontece o contrário. Quando a gente está com energia yang em excesso, e isso pode ser homem ou mulher, nós vamos ficar agressivos, nós vamos ficar reativos, nós vamos ficar violentos muitas vezes, tá? Homens e mulheres, porque tem mulheres também violentas, tá? Por isso que eu não gosto muito da questão das ideologias, porque é complicado. Quando se fala em comportamento humano, é comportamento humano, né? Estatisticamente, logicamente, existe. Até mesmo porque, como o homem tem mais predominância de energia yin e yang, então automaticamente ele vai ter mais propensão a ser mais agressivo, tá? Então por isso que estatisticamente existe muito mais agressões de homens a mulheres do que o contrário, mas existem mulheres também que têm energia muito yang, tá? Que estão em desequilíbrio com essas energias, tá? Por isso mesmo que eu trouxe essa visão hoje, tá? Também acontece quando a gente está com energia, por exemplo, yin muito baixa. Então, quando a gente está com essa energia yin muito baixa, eu vou ter dificuldade de ouvir o outro, de acolher o outro, de ser carinhoso, de ser paciente, de ser intuitivo ou intuitiva, tá? Tô falando para homens e mulheres. Então a gente vai ter essa dificuldade. Por quê? Porque tá faltando a energia yin.
Então eu preciso diminuir a energia yang, que é a energia para fora, e aumentar a energia yin até chegar nesse equilíbrio, tá? Do mesmo jeito, a energia yang quando ela está baixa, a gente vai ficar sem a iniciativa para fazer, por exemplo, às vezes a gente fica cheio de pensamento na cabeça e não consegue agir. Isso é falta de energia yang, tá? Então, a gente precisa aumentar essa energia yang e diminuir essa energia yin até chegar num ponto de equilíbrio, tá? As forças opostas chegarem numa nulidade. Então, nós estamos o tempo todo buscando isso. E o que eu quero trazer para vocês hoje é exatamente isso, a importância desse autoconhecimento, para que a gente possa lidar com essas energias. Nós estamos vivendo tempos, né, gente, que a gente não pode deixar de conversar sobre isso. Nós estamos vivendo tempos em que cada vez mais a gente percebe que nós estamos nos perdendo de nós mesmos, nós estamos perdendo a nossa essência por falta de autoconhecimento. A gente está buscando tudo muito do lado de fora, né, e esquecendo de buscar do lado de dentro. E aí essa semana teve o Dia Internacional das Mulheres, né? E são datas que para mim, eu respeito quem comemora e tal, mas para mim são meramente comerciais, tá? Porque eu vejo que o Dia da Mulher, como o Dia das Pessoas, é todo dia, né? O Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia das Pessoas, o dia de celebrar a vida, o dia de buscar evolução, o dia de buscar se melhorar é todo dia. Né, como o nosso maior mestre que já pisou aqui na Terra, Jesus, ensinou. Todo dia, é vigiar, a gente se vigiar, não é vigiar o outro, né? É muito fácil, né? A gente sentar no rabo, como diz lá em Minas, sentar no rabo e falar do rabo dos outros, né? É se vigiar, né? Essa busca de se melhorar é muito importante. E para isso a gente precisa identificar. E a medicina chinesa, com essa questão da energia yin e yang, ela é uma das ferramentas que a gente tem para poder conseguir nos conhecer e identificar também todas as emoções que estão em desequilíbrio. Então, quando a gente fala, por exemplo, de emoções, né, a medicina chinesa é totalmente ligada com as emoções, porque a origem de tudo é nas emoções, né? Todas as doenças, todos os desequilíbrios vêm das emoções. Essas emoções que a gente não identifica, que é aquele cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro, são as informações que estão gravadas lá no nosso cérebro mais animalesco, né? Que foi no início, lá do lado dos primórdios, né? E que tem um monte de informações ali que hoje já não são válidas, né? Mas esse cérebro, ele é instintivo, então é um cérebro animalesco mesmo, né? E que nós precisamos jogar luz para isso, que é o quê? Consciência. Quanto mais consciência de quem eu sou, quanto mais eu vou buscando dentro de mim saber qual a minha luz, qual que é a minha sombra, né? Quais são os defeitos e qualidades que eu tenho, digamos assim, vamos falar de uma forma, né, mais superficial, mas vamos falar quais os recursos que eu tenho, o que eu tenho para oferecer e o que eu tenho que eu preciso ainda me corrigir, qual que é a falha que eu ainda não consegui trazer um equilíbrio, né? Então, esse autoconhecimento é fundamental para que a gente possa buscar isso. E aí a gente tem diversas ferramentas. Tem o tarô, tem a medicina chinesa, a própria acupuntura em si que traz isso. Meditação é fundamental, a busca da espiritualidade, né? Que é uma coisa que eu falo muito com os meus pacientes. Espiritualidade que não é religião, é fora da religião. Né? Se você tem sua religião, você se sente bem lá, tudo bem. Mas no seu dia a dia você tem que estar em contato com a sua espiritualidade, com a sua conexão direta com o Criador, né? Que tem a ver com chakras, né? Que é quando a gente fala de alinhamento de chakras, né? A gente estar alinhado com essa nosso ser divino, que é essa ligação que nós temos direta com o Criador, porque nós somos imagem e semelhança dele, portanto, ele está em nós, né? E ao mesmo tempo esse ser terreno, que é material,
tá preso num corpo material, que depende de ter matéria, de alimento, de casa para sobreviver bem, né? Então, a gente precisa alinhar essa dualidade que nós temos, como a energia yin e yang é uma dualidade, né? O universo é feito dessas dualidades, mas que a gente precisa estar sempre em equilíbrio, porque também, por exemplo, se eu trabalho só a espiritualidade, eu só fico ligado na espiritualidade, eu vou ter um problema, porque eu vou estar ligado só nas coisas que são fora da matéria, e nós ainda estamos presos na matéria. Se eu fico também preso só na matéria, só cuidando da beleza externa, só cuidando de ganhar dinheiro, comendo muito, eu também vou perder esse equilíbrio, tá? Então eu preciso buscar esse equilíbrio entre as duas questões. Você trabalha com medicina chinesa? Sim, trabalho com medicina chinesa também, né? Eu não trabalho só com... Eu costumo dizer que não tem uma definição do que é o trabalho, porque eu alio diversos conhecimentos numa sessão ou num tratamento de mentoria, né? Que eu chamo de mentoria hoje, né? Porque eu faço muito online também. Então eu nem chamo de sessão exatamente, né, de tratamento, porque eu até atendo algumas pessoas ainda presencial, que eu trabalho com acupuntura, com aurículo, com massagem terapêutica, com cromoterapia, diversas terapias eu trabalho. Reiki, né, mas eu também trabalho com essas terapias de forma online, que aí é um outro método, né, são métodos diferentes de trabalhar. Tá? Eu trabalho com análise corporal, análise bioenergética, né? Onde a gente, através da visão só do corpo, a gente consegue entender muita coisa que acontece dentro, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Tá? É bem interessante. E aí a gente vai trabalhando a orientação. Mesmo quando eu trabalho presencial, qualquer paciente que me procure para fazer acupuntura, por exemplo, vai me procurar para fazer acupuntura. Com certeza eu vou trabalhar o lado emocional dele, porque faz parte. Quando eu estudei a medicina chinesa, foi uma das coisas que me encantou muito, né? Que olhar para o ser humano como um todo. Então, eu só colocar umas agulhinhas ali vai ajudar e às vezes até resolve a dor física da pessoa. Mas eu preciso ajudar meu paciente a entender o que está acontecendo lá no emocional dele, principalmente lá no inconsciente, né? E eu faço isso sempre, né? Mesmo quando os pacientes são um pouco resistentes, porque às vezes tem alguns que são, né? Mas eu acabo ajudando nesse sentido e é muito gratificante ver como é rápido a pessoa conseguir entrar no eixo. É muito legal, é muito massa, né? Então eu trabalho sim com medicina chinesa também, tá? Mas eu tenho um método meu, que eu criei, que eu elaborei e que eu trabalho, que é o método equilíbrio, né? Onde eu associo todas essas terapias de acordo com a necessidade de cada paciente, tá? Inclusive o tarô eu utilizo muito também, né? Na hora de... Quando o paciente tem abertura, porque tem alguns que tem preconceito e que eu respeito, né? Porque cada um tem as suas questões e a gente precisa respeitar sempre, né, gente? Sempre, tá? Sempre, sempre. E é até interessante também, falando sobre essa questão do respeito, quando a gente fala dessa energia feminina, né? Quando a gente fala de ideologias, né, que falam sobre questão de machismo, feminismo, que existe, tá? Machismo existe, com certeza. Feminismo também existe, né? E que são forças opostas, mas que estão em briga, em guerra, tá? E é nesse ponto que eu discordo, né? Eu como uma pessoa que busca o equilíbrio, até mesmo porque eu sou libriana, né, gente? Eu libriano, eu falo que a minha palavra de vida é equilíbrio. Mas é sério, eu sempre busquei esse ponto de equilíbrio, porque eu penso o seguinte, homens e mulheres ficarem lutando contra, para mim, quando tem essa rixa entre homens e mulheres, é porque existe desequilíbrio, tanto de um lado quanto de outro, né? Um homem que agride mulher, que trata a mulher como objeto, ele está em desequilíbrio. Com certeza a energia feminina dele,
as memórias afetivas em relação à mulher que ele tem não são positivas. E do mesmo jeito as mulheres, quando ela entra em guerra com o masculino, é porque o feminino dela está ferido e o masculino também. Então é isso que eu falo para vocês, que a minha visão é muito diferente. Eu não tô aqui para julgar ninguém, muito pelo contrário, eu estou aqui para tentar ajudar a esclarecer. Eu falo, como até o meu canal no YouTube chama, papo fora da caixa. Meu pensamento é fora da caixa, né? A Lange colocou, nosso corpo perde energia. Como fazer com que nosso corpo volte a ter energia? Então, é muito profundo isso, Lange, porque a gente tem que fazer uma avaliação para ver em que nível de perda de energia que tá, né? Porque às vezes a gente tem problemas que já estão no físico. E aí fica mais difícil, por exemplo, com a meditação, aí a gente precisa partir para o caminho físico mesmo, né? Às vezes até alopático, né? Dependendo do grau de inflamação que está no corpo, né? Nos órgãos. Então a gente precisa, é muito relativo, porque avaliar, tem que avaliar. Por exemplo, se você está com uma perda que é só energética, a nível de esgotamento mesmo. Então, aí quando chega nesse nível de esgotamento, aí já tem o nível físico, o nível energético, o nível emocional e até o nível espiritual. Então, a gente precisa trabalhar nesse todo, tá? Ou então a gente vai... Pois é, perda de memória, você colocou muita perda de memória. Perda de memória está relacionado com a falta de concentração, né? Porque quando a gente está com a cabeça muito cheia, a gente não foca naquilo que a gente está fazendo no momento presente, como dizem os budistas, né? Então a gente dispersa, o pensamento fica disperso. E aí por isso que eu não consigo lembrar das coisas, tá? Porque naturalmente é pra gente lembrar, se a gente focar. Mas aí precisa trabalhar esse equilíbrio todo, tanto mental, físico, energético, emocional, corporal, para que possa as coisas irem entrando no equilíbrio. Então não tem como, quando é um nível de esgotamento total, né? Não tem como a gente dar uma receita de bolo, né? É muito individual. Por isso que eu falo muito da questão da terapia, né? É fundamental, gente, esse acompanhamento. Não tem para onde correr, não tem para onde correr, a gente precisa. Tá? Precisa de acompanhamento, precisa entender a origem também. Aonde que está originando? Sempre é lá atrás. A origem de tudo é lá atrás. É lá na nossa infância, muitas vezes até antes, com os antepassados, tá? As vivências dos nossos antepassados. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos falar da energia feminina de novo. Isso eu tô falando de experiências que eu tenho com os meus pacientes, tá, gente? Por exemplo, tem mulheres, eu tenho pacientes mulheres que têm problemas de cólicas menstruais, de problemas menstruais, de não conseguir engravidar, de abortos recorrentes e que são memórias lá de trás. Quando a gente busca na história da família, a gente vê que isso foi recorrente lá nas antepassadas. E isso está na memória genética que vem junto com a gente no nosso corpo. E aí a gente precisa se libertar, deixar isso lá para trás, agradecer, como a música que eu estava ouvindo quando eu comecei a primeira live, que eu tive que recomeçar várias vezes, que fala que a gente agradece esses antepassados, que eles abriram os caminhos, eles fizeram o melhor que eles puderam. Mas a gente precisa entender as nossas histórias para que a gente deixe isso lá para trás e recomece uma vida nova, né? Que não nos pertence, aquela memória lá não me pertence. Então é muito mais complexo do que simplesmente a gente pegar, por exemplo, uma dor física e trabalhar ali, tá tudo certo, tá? Essas energias são muito mais complexas, como eu disse, é yin e yang, mas se subdivide em diversas outras coisas, tá? Em diversas emoções, em diversas outras questões que a gente precisa cuidar, tá? Então esse autoconhecimento ele é individual. Então não tem como, por isso que eu sempre falo nas minhas lives aqui com vocês, que não tem como a gente falar faça isso ou faça aquilo, porque é muito individual.
Depende muito de cá. Existem algumas coisas, por exemplo, como a Lange perguntou, ei, obrigada, Aron, vim só mandar um cheiro. Gratidão, meu amor. Semana que vem a gente se encontra. É muito complexo a gente falar faça isso ou faça aquilo por causa dessas questões individuais, tá? Então, é lógico que existem algumas coisas que a gente pode fazer para equilibrar, como alguém falou lá no Instagram comigo, né? Falou assim, que ontem eu perguntei, o que vocês fazem para equilibrar essas duas energias, né? Essas energias. Aí uma pessoa falou lá assim, eu acho que o contato com a Terra é muito interessante, mas aí eu penso, mas a Terra, contato com a Terra é yin, mas ao mesmo tempo é yang, né? Porque é terra, né, e tal. Então, na verdade, quando a gente se conecta, por exemplo, com a terra, quando a gente toma banho de mar, quando a gente se conecta com a natureza, abraça a árvore, tá, gente? Que parece um troço meio de ET, né? Que eu sou o ET de Lajinha. Parece uma coisa, mas é assim. Porque aí eu acabei lembrando de um ponto importantíssimo aqui também, dessas energias Yin e Yang. A energia Yin, ela está muito relacionada com sentir, com a intuição. Isso é uma energia feminina, tá? E a energia Yang é uma energia mais racional, sabe? Mais um é igual a 2. Então vocês entendem como que essas duas energias elas precisam estar em equilíbrio, tá? Então aprender a nos ouvir, aprender a escutar as nossas intuições, aquela vozinha que fala lá dentro da nossa cabeça e que não é pensamento. Eu não elaborei um pensamento, veio, eu tenho que parar e avaliar aquilo ali. Isso são formas da gente equilibrar essa energia, é uma forma maravilhosa. Como eu disse antes também, por exemplo, se você está sentindo muita dor física, procura se conectar com uma coisa um pouco mais elevada, uma meditação, uma oração, né? Conversar coisas boas, ouvir música boa, dançar, tudo isso são formas de equilibrar, tá? Mas essa questão da intuição, do sentir, sabe? A gente precisa retomar isso. Essa carta aqui, ela me remete muito a isso, ó. Porque é uma mulher totalmente conectada com a natureza e com o seu próprio corpo, sabe? Olha como é que ela tá para dentro, olha a diferença da energia do imperador, ó. A energia do imperador, ó, ele tá até com a perna um pouco mais aberta, né? Com as mãos abertas, com objetos na mão, até o mundo, né? O mundo tá na mão dele, né? Que é as montanhas lá atrás. Aqui não, aqui é uma energia de ela olhando para dentro, ela olhando para si mesma, né? Então essa energia intuitiva é a energia feminina e que tá faltando muito no mundo, inclusive para nós mulheres, tá? Isso que a gente precisa, isso que eu queria abordar hoje. O ponto principal da abordagem é esse, porque é isso que eu percebo, como que a gente está se perdendo na nossa energia feminina também, né? Não adianta a gente celebrar Dia Internacional da Mulher e se perder nessa energia, que essa energia feminina é essa, tá? E os homens também estão precisando trabalhar muito sua energia feminina para que a gente possa ter relacionamentos mais saudáveis. Muito da questão dos relacionamentos, e eu não estou falando só de relacionamento amoroso não, tá, gente? Estou falando de um modo geral, relacionamento familiar, relacionamento entre amigos, relacionamentos nos ambientes religiosos, relacionamentos no trabalho, né? Falta muito esse acolhimento, essa parte mais afetiva. É lógico que nós temos que entender o seguinte, que nem todo mundo, tem pessoas que são um pouco mais para dentro, que ela é tão para dentro que ela não consegue externalizar. E que a gente também precisa entender isso, né? Não forçar as pessoas a serem iguais. Mas se cada um trabalhar dentro do seu nível, do seu ritmo, trabalhar essas duas energias, a gente vai ter um mundo muito melhor, tá? Isso é fundamental, tá bom? Vocês querem perguntar alguma coisa? Mais alguma coisa, né? Porque eu já respondi algumas coisas que estavam aí. Deixa eu ver se
perdi alguma pergunta aqui. Pode perguntar, gente, se vocês quiserem saber alguma coisa a respeito dessa energia, quiserem saber alguma coisa a respeito das terapias. Então, aí eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu tenho agenda para atendimento presencial, tá? Aqui na Grande Vitória, porque, né, quando a gente fala na internet, a gente acaba tendo, eu tenho até paciente aí dos Estados Unidos, né? Então, quem tiver aqui na Grande Vitória, eu tenho atendimento, eu tenho agenda ainda, né, para atendimentos presenciais, tá? E também tenho atendimento online. Se alguém quiser, vai ficar gravado, Aron. Se alguém quiser, sorteio uma pessoa daqui da live e tira uma carta, pode ser isso? Pode, mas o problema é como é que a gente vai sortear isso. Vamos fazer o seguinte? Peraí, Lange, peraí que nós vamos fazer uma coisa coletiva, tá? Deixa eu só acabar de falar aqui. Então, se alguém quiser fazer uma sessão experimental online, né, através da minha mentoria, se você quiser fazer uma sessão dessa experimental, me chama lá no meu WhatsApp, que eu vou fazer um sorteio de algumas sessões experimentais, tá? Para quem quiser fazer online, tá? Porque, igual eu tô falando, por exemplo, eu atendo pessoas nos Estados Unidos, né? Que a pessoa acaba buscando esse equilíbrio de longe, né? Porque a gente tem como fazer acupuntura à distância, a gente tem como fazer reiki, a gente tem como fazer tudo o que eu faço na sessão experimental sem o toque, lógico, né? Mas é por um outro processo, mas tem os resultados muito parecidos, tá, gente? E nada supera, eu vou falar isso pra vocês, nada supera a abertura da consciência de quem nós somos, que isso é o principal do trabalho que eu faço, tá? Você tomar consciência de quem você é na essência, você resolve todos os seus problemas físicos, emocionais, espirituais e mentais, tá? Tomar consciência de quem se é o melhor remédio que existe, tá? Como eu disse para Lange, tem coisas que já estão no nível físico e que aí o processo é um pouco mais complexo, mas nada supera você ter consciência de quem você é, tá? É fundamental. Então isso, porque aí é que eu falo que a base do que eu ensino tá na medicina chinesa. A medicina chinesa fala eles afirmam todas as doenças têm origem no nosso emocional, quando a gente tem um desequilíbrio no nosso emocional. Que aí eu vou até falar sobre isso de novo, que eu já falei isso numa live. Não existe emoção ruim. Todas as emoções são boas. Mas quando eu tenho ela em excesso ou em falta, aí é que entra o desequilíbrio. É a mesma coisa da energia yin e yang. Até mesmo porque as emoções também são regidas por essa energia yin e yang, tá? Então, tudo tem a ver com isso, tá, gente? É equilíbrio. Por exemplo, se eu tô com raiva, se eu fico com raiva por muito tempo, né? Vamos dar um exemplo bem prático. Se eu tô com raiva, se eu fico com raiva por muito tempo, eu vou brigar com as pessoas, eu vou ser agressiva, eu vou ser violenta, e aí no meu físico, meu fígado vai ficar uma porcaria, eu vou sentir dor de cabeça, eu vou ter tensão muscular, eu vou ter fibromialgia com tempo, de muito tempo, que eu fico com raiva, blá, 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 blá. Tudo isso vai causando um monte de desequilíbrio, tá? Mau humor, problemas menstruais, cólica menstrual, que é raiva de si mesmo, que você começa a desenvolver uma raiva de si mesmo, e aí você expande isso para o mundo. Agora, a raiva, quando você desperta essa raiva, que é um sentimento natural do ser humano, e você utiliza ela como uma força propulsora para você conquistar o que você quer, eu vou mostrar para aquela pessoa ali que eu não sou isso.
vamos embora. É uma mola propulsora, tá? Então a raiva tem esse... Depende de como você está utilizando, entendeu? Então os sentimentos, as emoções, elas não são para ser sentidas o tempo todo do mesmo jeito, que é isso também que é uma questão muito séria, que as pessoas têm muita tendência, né, a manter sempre uma mesma coisa, né, como se fosse só aquilo ali. Só existe preto e branco no mundo. Não existe não, gente, só preto e branco não, existe diversas outras coisas. E aí a gente precisa ir aprendendo a lidar com isso, né, buscando o equilíbrio, né. Então é isso. Então vamos lá, vamos fazer um exercíciozinho aqui. A Lange sugeriu o tarô, mas eu vou brincar com vocês com uma outra coisa aqui. Que é um instrumento que eu utilizo para autoconhecimento também. Quero que vocês olhem para essa carta. E cada um de vocês vai ver o que essa carta traz para você. O que você sente quando você vê? Podem colocar aí no comentário, eu gosto de interação. Quando você olha para essa carta, o que você vê? O que essa carta fala para você? E esta? A primeira, duas personalidades, Lange. Duas personalidades. E essa aqui? E esta? Vou ler aqui, tá, gente? Ó, flexibilidade. Característica de quem é maleável, compreensivo e tem capacidade para se dedicar a várias atividades. Bem a ver com o que a gente acabou de falar, né? Vamos tirar mais uma palavra. Diversidade. Característica ou estado do que é diverso, não semelhante ao que se considera comum. Eu tenho que rir, gente, que é muito interessante isso. E a outra carta, estímulo. Eu tô tirando aleatório isso aqui, tá, gente? Eu tô tirando assim, pegando de qualquer jeito. Estímulo. Palavras ou ações de incentivo para motivar algo ou alguém. E agora eu vou tirar uma outra aqui, que é uma frase como se fosse dar uma solução diante disso tudo que a gente conversou hoje. Depois eu vou deixar isso aqui numa publicação, tá? Essas cartinhas aqui que eu acabei de tirar. Ó, a frase é a seguinte: felicidade é escolher a coragem ao invés do comodismo e colocar em prática o que é falado. Você tá rindo, né, Lange? Fala aí pra mim por que você achou graça, Lange. Olha a frase.
Vou repetir. Felicidade é escolher a coragem ao invés do comodismo e colocar em prática o que é falado. Beleza, gente? Então não adianta a gente ficar só lamentando, a gente ficar colocando a culpa no outro. Não adianta a gente ficar querendo arrumar desculpa, porque a gente arruma desculpa. Tem que rir, amiga. Nem precisou do tarô. Com certeza que não, minha amiga. O tarô é só uma ferramenta, né? E essa aqui é uma outra ferramenta que eu utilizo ultimamente, né? Que é o Coriz, que é maravilhoso. Até com criança a gente consegue trabalhar isso aí. É muito massa, gente. É muito interessante como que as coisas vêm. Quando a gente olha para uma figura, aquilo traz pra gente aquilo que a gente precisa entender. É muito interessante, que é o nosso inconsciente. É o que eu falei, nosso inconsciente é uma criança. Porque ele não tem não é racional. É irracional. Ele é emoção. Tem que despertar emoção. E desenho desperta emoção, né? Desperta esse nosso inconsciente que tá ali guardadinho, tá? Então, a gente precisa entrar em movimento, né? A felicidade só depende daquilo que a gente busca, né? E buscar esse equilíbrio entre essas energias, buscar se conhecer é fundamental, tá? Então, quem quiser uma mentoria, uma sessão, né, experimental de mentoria comigo online, me chama lá no WhatsApp, que tá lá no link da minha bio, tá? Que eu vou fazer um sorteio. E quem quiser atendimento presencial também pode me chamar lá no Instagram, ou no direct do Instagram, né? Ou lá no meu WhatsApp, que tá lá na minha bio, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Lange. Você que é maravilhosa, minha amiga de muito tempo, né? Minha paciente, amiga por afinidade. E aí a gente se vê numa próxima live. Prometo para vocês que eu vou ficar mais assídua por aqui, tá? Eu passei por alguns problemas. Eu tinha prometido que eu ia fazer uma live toda sexta-feira à noite, mas eu não consegui, tá, gente? Porque eu tive vários problemas aqui. Mas graças a Deus agora tá tudo bem. E eu vou procurar ser mais contínuo aqui, tá? E vou deixar as cartinhas lá eu vou fazer uma publicação aqui no Instagram, tá? Vou colocar as cartinhas lá e aí vocês comentem, compartilhem, tá? Dê like, tá? Interajam lá, é interessante a gente interagir, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, namastê. Essa divindade que habita aqui em mim, saúde a divindade que habita aí em você. Eu te vejo. Um beijo, gente. Beijo no coração de todos vocês. Vou deixar salva, Rafa. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus.